Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao programa Conexão Sustentável, um espaço muito especial que a FIEC criou para discutir problemas, soluções, desafios e, claro, tudo dentro da temática de sustentabilidade, muita tecnologia, trazendo aí especialista para discutir a temática de forma pragmática. Hoje nós vamos falar em parceria muito especial com a CAGES e o nosso Senai, a nossa Unitec, para trazer um pouco mais de como essas áreas e essa empresa que tanto a gente admira aqui na sua atuação no estado do Ceará, como ela que tem atuado e trabalhado para que suas práticas sejam inovadoras, mas também que se sustente a longo prazo, que se sustente dentro dos pilares ESG. Para enriquecer essa conversa, eu recebo aqui a doutora Kailine Medeiros, da CAGES, e o professor Tarcísio Bastos. Vou cumprimentar as damas primeiros. Obrigada por estar aqui com a gente. É sempre um prazer receber especialista para discutir de forma de alto nível, né, de forma técnica e questões tão relevantes para a nossa economia e para o nosso povo cearense. Eu que agradeço o convite. É muito prazeroso estar aqui junto com o Senai, né, nessa parceria que já vem de alguns anos. Para tratar sobre assuntos relacionados à inovação. O meu nome é Kailine, eu represento aqui a Companhia de Água e Esgoto do Ceará, uma empresa com seus mais de 50 anos de história a serviço da população, gerando saúde através do sistema de abastecimento de água e do esgotamento sanitário. E na nossa parceria a gente veio falar de inovação, das pesquisas de inovação, nossas relações com o nosso programa SANAP. Muito obrigada, é um prazer recebê-la. Aqui conosco também, como eu disse, professor Tarcísio, lá na nossa Unitec. Que prazer em recebê-lo. E, claro, sempre tem muito a ensinar. Uma vez professor, sempre professor, né? Pois é. Boa tarde, Alcileia, boa tarde, Kailine. É um prazer estar aqui. Obviamente, a gente vai falar, e não pode deixar de ser, de sustentabilidade de uma forma prática. Nós estamos aqui hoje para falar de um trabalho real com a CAGES. A CAGES confiando mais uma vez no Sistema Federação, confiando mais uma vez no Senai e partindo para uma ação concreta, em que compartilha conosco desafios que ela tem a superar e a gente vai tentar ajudar através de um processo de inovação aberta. E, obviamente, como a gente está falando de CAGES, a gente está falando com muita força em sustentabilidade, está falando em preservação, enfim, está falando em inovação e qualidade. É um prazer estar aqui, Alcileia. Com certeza, né? Falar de CAGES é sempre falar de como é que se administra uma empresa com qualidade e com responsabilidade social corporativa. Eu sou muito fã da atual gestão, né? E como é que essa empresa atua junto ao povo cearense. Um serviço que quase nunca é percebido porque é do cotidiano, parece instintivo, ligar a torneira, fazer, né, a nossa higiene pessoal, fazer o nosso esgotamento, mas que por trás dessa operação tem grandes desafios. Eu vou já iniciar aqui, tomar a palavra com o Tarcísio, para que o Tarcísio traga um pouco melhor sobre o conceito da inovação. É algo que deve ser espetacularmente novo ou não? É fazer o de sempre de forma melhorada? Conta pra gente. É um pouco de cada, né? A inovação ela pode estar associada a uma disrupção, algo que nunca foi pensado, algo muito novo, mas ela é também uma melhoria constante de processo, uma melhoria constante de produtos, onde a gente, através de várias formas de trabalho, a gente pode resolver problemas que podem ser problemas relacionados a processo, mas também podem ser problemas relacionados a produto. Aqui na CAGES a gente está com uma experiência de compartilhamento, de riscos com relação a desafios da própria CAGES em relação a problemas do cotidiano da CAGES. Questões que a CAGES precisa resolver, e que vai buscar no meio externo, basicamente em startups, possibilidades de soluções para esses problemas. Portanto, é um modelo aberto de inovação,
é muito utilizado no mundo, né? E aqui nós não poderíamos deixar de fazer dessa forma. E é uma aproximação muito forte com a CAGES nesse momento, né, Kailine? A gente é um namoro, esse momento agora culminou com um casamento perfeito, porque o namoro é antigo, né? A gente já vem tentando trabalhar há algum tempo juntos, a CAGES sempre nos procurando nesse sentido, e dessa vez, como diz a juventude, deu match, né? A gente vai conseguir, com certeza, trazer experiência de empresas, de startups que possam realmente encontrar soluções para a CAGES. Então, a inovação, ela não se limita a criar o novo. Muitas vezes, criar o novo é invenção, né? Mas, na medida em que a gente melhora alguma coisa, traz algo diferente, um olhar diferente, uma visão diferente para um produto ou para um processo, a gente está inovando. E aí a gente pode inovar no negócio, pode inovar no processo, pode inovar no produto. Aqui nós vamos inovar no processo e no produto também. Que coisa boa! Então aí a gente já tem muita coisa dita sobre como tratar a inovação. E, Kaline, sobre a SANUP, que é? Como é que significa essa sigla dentro da agenda de sustentabilidade? A gente diz que tem uma sopa de letrinhas, então nós trazemos aí mais uma sigla, SANUP. Conta pra gente o que é, do que se trata. Tá, é SANAP. SANAP. mas assim, eu achei até esse termo tão cearense, sabe? Aquele negócio de você ter filhos de pais separados e junta no nome Junta no nome só. Mas a ideia do SANAP é justamente você juntar a questão do saneamento com as possibilidades de parceria junto com startups. Aí ficou UP da startup e o SAN do saneamento. Boa, né? Peço desculpa. Imagina. Já, né? A gente vai aportuguesando, digamos assim, a sigla, né? Então, SANAP, o que traz pra gente, né, nesse UP aí? Exato. A gente, como empresa pública, né, nós da CAGES somos empresas de economia mista. E a gente precisa estar alinhados a todos os protocolos relacionados à legislação, né? A legislação que permite a gente poder fazer compras públicas para a inovação, ela só foi disponibilizada para o nosso setor em 2021, através do Marco Legal da Startup. E com isso vem todo um processo de aprendizado de outras companhias, aprendizado do nosso setor, de como a gente pode trazer de forma mais consistente as inovações que estão no mercado e inserir dentro dos nossos processos. Essa oportunidade que a gente já viu algumas empresas de saneamento fazendo, já tem algum histórico, a gente ficou monitorando os aprendizados ao longo dessa trajetória e teve a oportunidade no ano passado da gente firmar uma parceria com o sistema Senai-FIEC, onde vai nos ajudar, né? Essa parceria é algo conjunto em que a gente tem a colaboração e toda a experiência de todo o sistema do Senai-FIEC, junto com a nossa experiência técnica da CAGES, nos nossos sistemas de abastecimento de água, voltado para que a gente possa ter acesso, verificar o mercado, empresas que possam atender às nossas necessidades dos desafios colocados no nosso programa de inovação aberta. O SANAP ele faz parte hoje do nosso projeto, a CAGES ela tem os seus projetos estruturadores do nosso planejamento estratégico e ao final do ano passado ficou estabelecido que a questão da água, tendo em vista que a parte de esgotamento sanitário, uma das estratégias que a gente utilizou foi a parceria público-privada, isso possibilitou que a CAGES pudesse dar um olhar mais assertivo, mais prioritário, digamos assim, às questões da água. E aí, nessa questão, a gente tem quase que metade dos projetos estruturadores da empresa tratado de água. E o de inovação não podia estar fora. Então, nós temos um programa de inovação voltado toda para a questão da água, da qual o SANAP ela é uma das atividades, uma das ações
previstas dentro desse programa estruturador. Né? A gente tem no nosso programa de inovação aberto parceria com universidades, parcerias com a FUNCAP, por exemplo, parceria com fornecedores, e aí, felizmente, a gente teve aqui um grande parceiro, que é o Sistema Senai, com toda a sua expertise nesse processo e aprendizado conjunto, porque trabalhar conosco, no que diz respeito até aos aspectos de legislação, ele demandou um certo aprendizado nesse processo. Né? Uma coisa é você trabalhar com empresa privada, mas a gente que é do setor do setor público, digamos assim, a gente precisa ter esse olhar e saber a melhor forma de atender esses objetivos. E o Senai, né, como grande referência de aprendizado industrial que em todos os 4 cantos desse grande país, o Senai, desde que existe, né, professor Tarcísio, é a maior referência de aprendizado industrial. E é muito bom saber que juntam-se aí gigantes para trazer uma condição melhor, né? Nós temos aqui no nosso cenário o ODS 6, né, que faz parte da Agenda 2030 da ONU, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e o 6 nos traz e nos apresenta metas para que a gente alcance a melhor qualidade de uma água potável, o melhor serviço de saneamento, porque a gente sabe que o saneamento também reverbera lá na frente da saúde pública, uma saúde de qualidade que o nosso povo merece, que nós merecemos, né? E, professor Tarcísio, essa cooperação técnica e financeira, como é que ela vem favorecer a CAGES ou favorecer ambas as partes e, sobretudo, como ela favorece a sociedade cearense? Muito bem, boa pergunta, auxiliar. Toda inovação ela é carregada de riscos, né? Então, nem sempre quem está à frente de um determinado desafio tem toda a competência para encarar esses riscos que o desafio apresenta. E aí, nesse momento, a possibilidade de fazer parcerias, ela é um potencializador muito grande dessa efetivação, né? Desse compartilhamento de riscos. E assim foi que surgiu esse trabalho, esse projeto com a CAGES. A CAGES tem desafios. Nós estamos falando em um bem muito precioso para a sociedade, né, que é a água, em todos os seus aspectos. A gente pensa na água como aguação, a gente pensa na água para beber, mas a gente esquece que a água é fruto de saúde, né? E não só o consumo da água é fruto de saúde, mas a forma como você processa o resíduo dessa água, né? O esgoto, né? Que é um dos principais meios de proliferação de doenças, quando isso não é bem feito. E aí a CAGES, o grande desafio da CAGES, está envolvido realmente de como ter uma água de qualidade sempre, como ter um serviço de qualidade sempre. E aí nós entramos compartilhando com ele esse risco no campo financeiro, né? A gente entra com recursos financeiros e econômicos que são capazes de ajudar a CAGES, que também entra com recursos financeiros e entra também, no final, com recursos econômicos, né? Para encontrar fora dos ambientes SESI, dos ambientes SENAI e dos ambientes CAGES, especialistas, empresas que possam contribuir com a solução desses desafios. A inovação, como eu disse, ela é pautada, acima de tudo, em riscos, né? Isso quer dizer que, ao final de um processo, pode não dar certo aquilo que se foi pensado. Graças a Deus, quando o Senai participa até hoje, a gente não teve essa situação. Mas é uma possibilidade, porque a inovação ela traz em si um grau de incerteza muito grande. Você tem um problema a ser resolvido, mas você não sabe qual é a melhor solução. E se essa solução vai ser minimamente viável em aspectos econômicos, em aspectos técnicos e até mesmo em aspectos sociais, né? Então, nesse momento, o Senai e a CAGES se unem, trazendo suas experiências técnicas, suas capacidades técnicas, associando a isso externos com competência técnica que possam efetivamente trazer solução para o problema apresentado ou problemas. Não é só um desafio. A gente está exatamente nesse momento na fase de identificar possíveis
startups que possam estar contribuindo com esse processo. E dentro do processo industrial também, a água, ela é um dos insumos mais requisitados, né, para o processo produtivo e deve ser um dos mais melhor tratados, digamos assim, porque ela gera ali um resíduo, né, que pode vir a poluir o meio ambiente. Mas quando a gente une, como eu disse, gigantes, a gente também utiliza o recurso humano como a grande ferramenta de mudança. No Senai é composto por grandes profissionais, a CAGES por outros grandes profissionais, e buscar a solução para um bem maior, que é uma sociedade que espera que as instituições trabalhem ao seu dispor, digamos assim, a trazer soluções para a melhoria da qualidade de vida. A CAGES, quando ela assume qualquer tipo de projeto, a gente percebe que ela assume, Kaline, de forma inteira. E aí, como é que a gente pode falar para o nosso público quais os indicadores que você visualiza que é possível medir durante um processo de implementação de um novo projeto? A gente tem por trás de um ODS, temos metas e temos indicadores, mas por trás de todo o processo, por trás de toda inovação, devemos ter metodologia para medir. O que a gente pode esperar aí de indicador que a gente pode já colocar um termômetro ali para avaliar se vamos avançar, se não vamos avançar? É engraçado porque até para responder essa pergunta a gente precisa entender um pouquinho os nossos desafios, né? No final do ano passado a gente estabeleceu que iríamos focar em água, né? Então nosso programa de inovação como um todo, ele tem várias frentes, o SANAP é uma delas, e a gente estabeleceu que nessa primeira parceria junto com o sistema Senai, a gente ia abordar desafios relacionados à água. É importante até para a gente falar nas questões de meta e indicador, que a gente precisa lembrar que o Ceará ele está em um contexto do semiárido, né, de convivência com a seca, e devido a todo um histórico que a gente tem das nossas secretarias de recursos hídricos, né, com todo o histórico que a gente tem para fazer com que a água ela fique disponível para a população, inclusive nos seus momentos de crise, como foi a questão da seca de 2011 a 2017, 2018, a questão do Covid, porque você não pode suspender os serviços, então a gente teve muita gente na linha de frente para viabilizar o acesso a essa necessidade básica que precisava ser atendido. A gente precisou lançar alguns desafios para, primeiro, otimizar o processo de tratamento, um deles, né? Vamos falar dos 4, até para a gente depois falar dos indicadores. A gente precisa de tecnologias mais compactas para que a gente possa melhorar ou dar um upgrade e otimizar a questão de custo relacionada ao tratamento da água. Esse é um dos desafios. Inclusive, a gente vai ter alguns demo sites no interior do estado, onde as empresas poderão testar, fazer as suas propostas, né, de tecnologias em um desses sites, demo sites. O outro é que, como o doutor Tarcísio falou, e reitero o que ele falou, no processo, todo o processo industrial, ele gera resíduos, ele gera o que a gente chama no tratamento de água de rejeitos gerados. Porque para você tratar água, você tem que adicionar produto químico, você tem que fazer um processo de filtração, né? Você tem que fazer ajustes de dosagem. E, com o tempo, essa camada de areia, ela precisa ser lavada. E aí, esses rejeitos que são gerados na estação de tratamento de água, é aquela água que vem para lavar os filtros, que ali concentra restos de produtos químicos, a turbidez, que foi a matéria orgânica que foi retirada da água. Então, tem uma série de elementos que precisou ser tirado daquela água. E o que é que a gente precisa? A gente precisa de uma estação que trate esse rejeito em uma área cada vez menor, porque a população foi chegando perto das nossas estações e limitando o espaço que a gente tem para poder operacionar isso com mais efetividade. O outro processo está relacionado às perdas, né? A gente
todo o setor ele tem um desafio muito grande com as perdas, frente ao que a gente tem em cenários mais arrojados, onde as perdas são baixas, e a gente precisa melhorar essas perdas através de distritos de medição virtuais. É uma forma de você controlar melhor as perdas, de identificar onde está havendo vazamento e poder agir com mais celeridade e você ter esse processo. E o outro, a gente tem a questão dos modelos preditivos, da automação. A gente precisa deixar que as nossas estações elas tenham uma inteligência no seu processo de operação. Então, considerando, você pode observar que todos os 4 desafios eles estão associados à questão de redução de custo dos nossos processos produtivos, para oferecer mais aos nossos consumidores, aos nossos clientes e manter uma tarifa adequada à nossa condição social. A gente precisa garantir a qualidade da água, a gente precisa garantir a questão da sustentabilidade de todo esse processo produtivo. Então, é basicamente isso que a gente tem por cima, né? Analisando todas as soluções, todos os desafios que a gente colocou, e dependendo da solução que sejam apresentadas, novos indicadores poderão surgir de uma maneira mais operacional. E dentro do processo de implementação desse projeto de inovação, nós também passaremos ali que a gente chama de prova conceito, né? Como é que acontece isso, professor? Bom, a prova de conceito é o momento em que a gente estabelece se o resultado da inovação é viável ou não, né? Se o produto que a gente desenvolveu é viável ou não, né? Tradicionalmente nós chamamos de POC, né? A gente desenvolve toda uma ação, toda uma tecnologia, né? Desenvolve, prototipa esse processo, né? E testa. E aí nós temos esse momento que é a nossa prova de conceito. Validada essa prova de conceito, ele está apto a seguir em frente dentro de um processo de implementação. Né? Isso é uma metodologia para qualquer tipo de implementação. Qualquer tipo de implementação de inovação. Qualquer processo de inovação, seja ele aberto ou não, ele vai chegar a um momento da prova de conceito, né? Isso está estabelecido dentro de um índice de maturidade, né? O índice de maturidade vai desde o 0, quando você só tem uma ideia a respeito de um processo, até o nível 9, onde você tem uma tecnologia madura, pronta, comercialmente viável, né? Ela já está apta a gerar nota fiscal, né? Ela já pode ser implementada. E como você viu pelos desafios apresentados pela Kailine, nós temos aí um trabalho muito grande até chegar a essa prova de conceito. Porque nós não estamos falando de uma inovação que vai gerar no final um copo, né? Nós vamos gerar processos que vão garantir qualidade ao produto que a CAGES entrega, que é a água e que é o saneamento, né? E a nossa tarefa tem sido difícil, mas felizmente a gente encontrou, né? Quer dizer, encontraram para nós e a gente pôde viabilizar isso através do novo arcabouço jurídico, né? Que é a legislação que permite uma maior facilidade dos poderes públicos em investimentos, em organizações públicas, né? Em investimentos em inovação, facilitando no sentido de agilizar um pouco mais o processo de inovação, né? Apesar de ser uma parceria, mas nenhum órgão público pode fazer nada que não seja através de um processo de contratação. E para que a gente esteja totalmente garantido, a gente precisa que isso esteja absolutamente respaldado na legislação vigente. Mas, professor Tarcísio, a gente trouxe a CAGES, mas é certo eu pensar, se eu fosse ali o público de casa, é certo eu pensar que dentro da minha indústria, se eu detecto uma dor, se eu tenho um desafio e eu penso em como investir ou como buscar investir num processo que trate aquela dor, que mitigue aquele risco, que reduza o meu custo ou que acelere o meu processo,
É certo dizer que no Senai, junto à Unitec, é possível que se estenda e que se construa um projeto nesse sentido? Com certeza, com certeza. Eu extrapolo a Unitec. O Senai, de uma maneira geral, hoje está estruturado para atender a esse requisito que qualquer empresa necessite ou venha nos procurar. Hoje nós temos um equipamento que é muito conhecido, que é o nosso Instituto Senai de Tecnologia, que fica em Maracanaú, que possui toda uma expertise capaz de ajudar a empresa de qualquer segmento da indústria cearense a encontrar soluções e caminhos para os seus problemas, né? Hoje nós temos lá uma equipe de aproximadamente 50 profissionais nas mais variadas áreas, né, capazes de escutar o problema da indústria e, junto com ela, encontrar a melhor solução. Não é à toa que hoje, dentro do nosso instituto, a gente tem um volume de projetos em desenvolvimento, e eu arrisco aqui a dizer que o número hoje de projetos em desenvolvimento supera a casa dos 100, né, a casa da centena de projetos, de processos e de projetos de inovação, atendendo todos eles a alguma indústria do estado do Ceará, de micro, de pequeno, de médio e de grande porte. Na inovação aberta, nós temos grandes empresas que trabalham conosco, além da CAGES, nós temos a M. Dias Branco, nós temos a Aço Cearense, que já desenvolveram e que estão desenvolvendo processos de inovação aberta conosco. É como a gente começou aqui a nossa conversa, Kailine, o Senai é referência, né? Dentro da sua longa história de vida, tem construído a indústria, tem colaborado para a construção de uma indústria cada vez mais resiliente. Nós precisamos ser resilientes. Desafios, mudanças climáticas, sustentabilidade, esgotamento de recursos naturais, independente de ser apenas o hídrico, já bate a porta. A demanda aumenta porque a população aumenta e os processos têm que ser inovados, têm que ser melhorados para atender tal demanda. Eu gostaria de partir aqui para as considerações finais, mas de antemão já convido aqui a todos a assistirem esse podcast que fica no Spotify e nos canais do YouTube do Sistema FIEC, e gostaria de ouvir as suas palavras, como é que foi esse momento, suas palavras de agradecimento para o nosso público e agradecer a sua presença também. Imagina, eu que tenho muito a agradecer a oportunidade de estar aqui com o professor Tarcísio. Eu chamava ele de doutor Tarcísio, agora eu soube que ele é professor. Então, meus sinceros respeitos, né? Então, eu tenho muito... É um espaço muito valioso de troca, de aprendizado, né? Todo esse processo ele foi um aprendizado para ambas as empresas. A CAGES, ela tem o pezinho na inovação desde a sua essência, desde quando nasceu. Então, ela sempre foi... ela é uma companhia que ela é referência assim, no Brasil. Apesar das nossas condições climáticas, né, nós temos grandes avanços para garantir o nosso abastecimento à população, nos desafios da seca, nos desafios que a gente tem em relação ao saneamento. E agradecemos a oportunidade de estar aqui e que essa construção com o Senai ela possa ser vindoura, né? Possa ser de longo prazo em outros e outros projetos também. Muito obrigada, professor Tarcísio. Siga aí pelas suas considerações finais. É sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Eu é que agradeço, Auxilia. Agradeço, em primeiro lugar, a oportunidade, mas, acima de tudo, a oportunidade que a CAGES está dando a todos nós, né, de ajudá-la nesse processo. O Senai existe, o Sistema Federação existe para que a indústria cearense seja forte. E aqui nós temos, na prática, o exercício de toda a orientação que a gente recebe de nossa liderança, representado aqui na pessoa do nosso presidente, do Dr. Ricardo Cavalcante, e do nosso diretor regional, Paulo André, né, em que nos cobra diuturnamente a questão relacionada a cumprir com o nosso principal objetivo, que é atender ao desenvolvimento da indústria cearense. Estar aqui nesse momento, poder conversar sobre uma prática real que envolve o nosso sistema e que envolve uma empresa dentro de um processo de inovação, para nós é motivo de muita felicidade e de sentimento
de que a gente realmente está cumprindo o nosso dever, né, com o nosso trabalho. Muito obrigado aí pela oportunidade. É a nossa razão de ser. A missão da FIEC é colaborar efetivamente para o desenvolvimento da indústria cearense. Estamos aqui para isso. Obrigada mais uma vez a todos que assistiram ao nosso programa Conexão Sustentável. Fique ligado, busque as nossas informações nas nossas redes e meios de comunicação do Sistema FIEC. Este espaço é de você. Você industrial, você empresa que queira falar um pouco mais de suas inovações, dos projetos de sustentabilidade, ou mesmo que queira compartilhar com a sociedade cearense sua prática sustentável, seu compromisso com o meio ambiente e ter a responsabilidade social como cultura e quer compartilhar isso, procure a FIEC, nós estamos aqui para ajudá-lo nessa comunicação. Comunicar o que se faz de bem é sempre bom. Muito obrigada a todos.